né? Fazendo uma hipérbole aqui, é o seguinte: você nunca experimentou para saber se é bom, né? Tu já tomou um tiro na perna? Aqui ninguém já tomou um tiro na perna. Não quero, porque não é bom. Tu sabe se é bom? Tu já tomou um tiro? Tá fazendo a mesma hipérbole. Até uma ovelha. Real, mas é uma comparação válida. Não, é válido. Até uma ovelha, ela não precisa experimentar a mordida de um lobo para saber que aquele bicho ali, se ela vier, vai matar ela. Mas hoje em dia o pessoal tá mais burro que uma ovelha. Exatamente. Mas então, para mim, o que eu penso é isso, é a base. A gente que é católico, e não só nós católicos, não, os irmãos protestantes também, né? Eu tenho certeza que eles também fazem essa formação em casa com seus filhos. Não se pode deixar eles ao léu, serem presas da agenda da nova ordem, né? Da NOM, né? Não se pode deixar eles serem presas. A gente tem que dar uma base para eles, para que eles fiquem preparados. O Valdir voltou ali. O Igor tem 4 filhos pequenos, né, Igor? E uma realidade que a gente vive é que quando os filhos são pequenos, essa base que a gente passa ali, como o Rogério estava falando, é uma coisa que vai ficar para a vida toda, né? Eles vão defender a verdade a vida toda. Mas chega uma fase da vida dessas crianças, que é uma doença que eu chamo de adolescência, né? E que eles querem se enturmar, eles querem fazer parte dos grupinhos, né? Eles se sentem até excluídos se eles não concordam com os outros, né? Então a gente tem que ter toda uma estrutura, né, Igor, para poder sustentar essa base aí das nossas crianças até a fase adulta, né? Exatamente. Aborrecência. Eu não sei se é algum filósofo, mas eu ouvi que essa fase da adolescência é comparada a um breve momento de doença mental mesmo. É uma coisa. É verdade. É porque também não é para menos, né? Porque é um momento que a pessoa está sofrendo uma descarga hormonal descomunal. E isso é uma coisa realmente muito, muito, muito verdadeira, que se ela não estiver muito preparada para lidar com aquilo, já era, porque é um tsunami de hormônio que está chegando na cabeça da pessoa, e é muito fácil ela fazer uma besteira nessa época. Então, mas como estava falando, assim, eu, graças a Deus, eu sou católico hoje, sou convertido, né, eu era protestante, eu estava... Foi quando? Foi 2020, né? É o meu segundo ano como católico esse ano. Mas a vida inteira eu fui evangélico, né? Protestante. De diversas denominações, apesar de ter ficado muito tempo na Igreja Batista. E eu dou graças a Deus porque meus pais tiveram essa formação muito forte lá em casa. Né? Graças a Deus, nem eu, nem meus irmãos, eu sou o mais velho de três irmãos. E graças a Deus nenhum de nós foi presa dessa moda da nova ordem mundial. E de fato a gente conseguiu sobreviver a isso por causa da formação que a gente recebeu em casa. Não que tivesse faltado oportunidade da gente fazer, a gente cair em todos os erros que pessoas da nossa época caíram, né? Eu vejo hoje, assim, com muito orgulho dos meus pais a formação que eles deram pra gente. Porque, assim, eu falo sem vergonha aqui, o amor a Deus, o amor à igreja, mesmo que antes eu não estivesse na igreja católica, né, tudo isso foi construído na formação que meus pais me deram. Né, e isso eu sou muito grato a eles por conta disso. E, de fato, eu tento reproduzir aqui em casa essa mesma formação. Né, que, no meu caso especificamente, né, eu repito, claro, com algumas modificações, porque a gente sempre acaba incrementando alguma coisa que a gente recebe dos nossos pais, né? Mas uma coisa que a gente foca muito aqui em casa são as histórias bíblicas mesmo. Porque eu vejo por mim, assim, que isso era uma coisa que meus pais sempre tinham o costume de fazer, de encher a nossa mente com histórias bíblicas. A gente...
Na Igreja Católica costuma chamar história sagrada, né? A parte do Velho Testamento, as histórias dos profetas, dos patriarcas, dos reis. E, assim, isso era um assunto muito comum lá em casa. Era coisa da gente tá comendo, tá conversando. A gente vira e mexe estava conversando sobre essas coisas. E, de novo, por mais que às vezes algumas interpretações não fossem lá muito corretas, era um assunto que para vira e mexe a gente estava falando sempre dele, né? E isso acabou, uma coisa que está muito na moda hoje em dia, um termo muito na moda hoje em dia, né? Acabou formando o nosso imaginário, né? Eu não tive a oportunidade de ter uma leitura tão grande, ter uma cultura literária tão grande quanto eu desejava, né? Porque, por exemplo, quando a gente conhece o trabalho do professor Olavo de Carvalho, a gente toma consciência da importância de você ter uma cultura literária, né? De você realmente conhecer muitas histórias, ler os livros clássicos e tudo mais. Eu, infelizmente, não tive essa oportunidade e também não tinha essa disposição, né? E hoje em dia eu até desejo, mas a fase da vida não dá muito tempo para a gente. Mas isso é uma coisa que eu vejo que eu consegui acrescentar aqui, de permitir e facilitar para que as minhas filhas pudessem ter um acesso a uma literatura muito maior do que eu tive. Porém, uma coisa que eu tenho, assim, assim, a cultura literária que eu tenho, basicamente, é o Velho Testamento, porque de história que eu conheço é basicamente aquilo ali. E eu acho que isso foi muito importante. Claro, não só isso, mas o próprio exemplo dos meus pais. Porque meu pai foi um cara que, na época dele, ouvia de muitos amigos o seguinte: olha, você tem que tomar cuidado, você é muito rígido com esse menino. Se você ficar assim, eles vão ser quando eles crescerem, eles vão ser seus inimigos, vão te odiar e tal. E assim, hoje em dia, a gente presencia justamente o contrário. Essa galera que dizia que meu pai ia estar criando futuros inimigos, hoje os filhos deles não ligam muito para eles e a gente continua amando nosso pai como sempre amou. Então, assim, isso é muito importante, né? E eu acho que é isso, assim, e ainda, assim, acabou que eu não entrei muito no ponto da ideologia de gênero do homeschool, mas eu ouvi um discurso esses dias desculpa aqui não trazer muito detalhe, mas parece que a mulher que ganhou como primeira-ministra da Itália, ela fez um discurso quando ela venceu, que me chamou muita atenção, que ela identifica, dentre outras coisas, a ideologia de gênero como, assim, a pá de cal dentro de um processo de soterramento da identidade própria, da nossa identidade individual. Ela fala, eu não posso me identificar como mãe mais, eu não posso me identificar como italiana porque eu tenho que ser, né, cidadã do mundo. Eu não posso me identificar nem como mulher, porque, né? E ela fala, a quem interessa toda essa despersonalização? Ora, a um senhor de escravos, porque o interessante para o escravo é que ele não tem identidade nenhuma, que ele só saiba te obedecer e acabou. Hoje em dia a gente não tem senhor de escravo como antigamente, mas a gente tem os grandes capitalistas que querem que a gente viva de comprar só o que eles e obedecer tudo que eles falam sem nem questionar. E de fato, a única possibilidade de criar uma barreira contra isso é a educação domiciliar, né? É a educação dentro de casa. E óbvio que nem todo mundo tem condição de fazer isso, mas mesmo quem não tem condição, eu sei que a maioria não tem condição de fazer isso, é como eu tô vendo o nome do canal dele, não sei. O Rogério. 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 Como o Rogério disse, assim, é fortificar muito o segundo turno da escola que é dentro de casa. Entendeu? E ter peito de poder falar para o filho, como eu cansei de ouvir meu pai falando. E olha, não só em relação à escola, porque eu acho que na minha época não estava tão forte isso, mas em relação à própria igreja. Porque, assim, eu lembro de participar de escola bíblica, né, que é o equivalente à catequese, né, na igreja evangélica. E às vezes chega com uma pergunta, pai, o professor falou isso e isso, e ele fala, negativo, é assim, assim, assado.
Ué, mas o professor disse, e eu cansei de ouvir meu pai falando, olha só, quem sabe sou eu. Da escola que... E assim, apesar disso ter criado um pouco de problema com os professores, mas assim, ele teve peito de chamar a responsabilidade, e disse, não, eu sei o que quer ver, que tá certo, e você pode confiar em mim. E você vê que ele não estava só cantando de galo, ele realmente sabia. Quando você ia ver, ele tinha uma explicação certa e o cara ia tentar explicar, se embananava todo. Aí você, não, aí, cria na criança aquela coisa, não, meu pai é o cara. Então, isso aí é muito importante você ter. É importantíssimo, importantíssimo. Porque quando ele crescer, justamente o que ele vai encontrar é o seguinte, pô, não é só meu pai que é o cara, tem outros caras também. E se ele não vê que você é mais o cara do que os outros, já era.